Aleluia, louvado seja o Senhor. Carnaval acabou, glória a Deus. Muitos vão dizer que agora o ano começou. Não sei para você, mas é o que dizem, né? O ano só começa depois do carnaval. Não sei por que isso, mas algumas pessoas têm até dificuldade. Semana eu estava falando isso lá na empresa, a gente semana passada agora, conversando lá, e uma das pessoas que trabalham lá com a gente, ela é americana, e ela falou assim, eu não consigo entender isso, por que no Brasil é assim? Aí eu falei, não, esquece, isso não é verdade não, isso não é verdade não, vamos mudar essa cultura, vamos mudar essa imagem. O ano começa em janeiro mesmo, não tem esse negócio do ano só começou depois do carnaval não, mas o fato é que o carnaval acabou, a festa acabou, e agora? E agora? Alguns dias de carnaval, alguns dias ali de festa, alguns dias de alegria, mas a realidade ela volta ao normal, a vida ela retoma, a vida recomeça, e quando para muitos, de repente deve ser a hora agora de juntar os cacos, a hora de olhar e falar assim, quanta coisa eu fiz nesse carnaval, e aí bate aquele arrependimento, bate aquela sensação de que não deveria ter feito muita coisa que fez. Infelizmente, isso é uma realidade muito frequente. Infelizmente, isso é algo que acontece durante o carnaval. A festa do carnaval, como conhecida aí a festa da carne, é também uma festa onde as pessoas escondem, às vezes, a sua dura realidade atrás de uma máscara, através de um personagem, através de uma fantasia. E uma hora essa fantasia ela é retirada, uma hora essa máscara ela é retirada, e aí vem a vida real. E será que eu e você, será que nós como igreja, também não temos vivido isso na nossa vida? Talvez muitos de nós aqui estejamos vestindo algumas fantasias, algumas máscaras, para mostrar algo que nós não somos, uma realidade que não existe. E aí quando nós nos aproximamos, quando nós nos damos conta ali, de conviver mais perto da pessoa, a gente fala assim, opa, peraí, não é bem assim, ele não é bem isso não, ela não é bem isso. No carnaval a gente vê algumas fantasias até bem engraçadas, o pessoal tem muita criatividade, e a gente dá risada até com algumas fantasias. Mas na vida real, essas fantasias não têm a menor graça. O que a pessoa quer conhecer é de fato quem você é. A pessoa quer saber de fato com quem ela está lidando. E se tem algo que hoje em dia é difícil a gente encontrar lá fora, é sinceridade. Sinceridade. Uma palavra que eu fui dar uma estudada, fui pesquisar um pouco sobre a palavra sinceridade. Ela aparece poucas vezes na Bíblia. E eu fui buscar a origem dessa palavra, e encontrei algo que me chamou a atenção, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. A palavra sinceridade, ela tem origem lá atrás, quando homens, oleiros, faziam um vaso. E naquele momento onde ele começava a produzir ali o vaso, alguns vasos, depois de pronto, eles iam para o forno ou para o sol, para ele poder secar, e por conta desse calor, esse vaso acabava rachando. Ele rachava, ele aparecia algumas fissuras. E para não desprezar aquele vaso, para não perder aquele vaso, o que eles faziam? Eles pegavam, recolhiam aquele vaso, e eles começavam a usar uma cera, para fechar essas fendas, essas rachaduras no vaso. E essa rachadura, ela sendo fechada ali com a cera, depois esse vaso ele era pintado, ou seja, mascarou o vaso, e ele era vendido. E esse vaso, quando era vendido, as pessoas que compravam ele, em um dado momento, submetiam ele ao calor,
ou a uma pressão muito grande por conta do produto que ela estava colocando ali, às vezes água, ou o próprio calor da região, e aquele vaso então começava a aparecer a rachadura, e aí ele começava a vazar. Então as pessoas começavam a perguntar para o oleiro na hora de comprar o vaso: esse vaso, ele é um vaso com cera ou sem cera? Daí a origem da palavra sincero, sem cera. Um vaso autêntico, um vaso que não foi reformado, um vaso original, que não perdeu a sua característica e que tem a sua resistência. E quando eu olhei para essa palavra, e quando eu estudei sobre a origem dessa palavra nesse contexto, eu falei, que interessante isso, porque a palavra de Deus, ela nos compara muitas vezes a um vaso. Vasos para honra ou vasos para desonra. Somos comparados com vasos. A palavra diz que quando nós descemos à casa do oleiro, entregamos a nossa vida para Jesus, Ele faz de nós um vaso novo, sem remendos. Já preguei sobre isso aqui também. Interessante que quando a gente olha para essa palavra, e a gente fala sobre essa questão de sermos sinceros, ou seja, precisamos ser sem cera. E existe uma outra versão também para a origem dessa palavra, muito parecida com isso, onde os romanos faziam vasos com uma cera especial. E essa cera, ela era uma cera muito pura. E quando se fazia aquele vaso, ele tinha uma certa transparência. E quando você olhava, você conseguia enxergar o que estava dentro do vaso. Então, se você colocasse alguma coisa dentro do vaso, você conseguia olhar e falar assim, ali dentro tem isso. Porque era um vaso transparente. Um vaso que foi feito com uma cera especial, que dava esse nome de sem cera. Então, interessante a origem dessa palavra. E eu queria falar com você nessa noite sobre esse tema. Seja um discípulo sincero. Seja um discípulo sincero. Seja uma discípula sincera. Alguém que não foi remendado. Alguém transparente. Alguém que a gente olha e pode ser submetido a qualquer situação. Porque essa pessoa não tem fendas, não tem fissuras que foram remendadas. O nosso desejo nessa noite é que você saia daqui, entendendo que Deus tem um chamado para a sua vida, para você ser um discípulo sincero. Abra sua Bíblia, por favor, no texto lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós leremos aqui os versículos de 43 a 51. João, capítulo 1, versículos de 43 a 51. O texto diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto,
Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque a tua palavra ela é viva, Senhor. Obrigado porque aqui está uma semente, Pai. E ela será lançada nos nossos corações. E nós queremos te pedir que o Espírito Santo de Deus possa hoje revelar chaves que vão virar, Senhor, a nossa vida espiritual, para a honra e glória do teu nome, que sejamos aqui discípulos e discípulas sinceros diante do Senhor. Amém e amém. Queridos, esse texto aqui, ele relata o encontro de Jesus, primeiramente com Filipe. Jesus, ele passa por aquela região e ele encontra Filipe. Então ele chama Filipe para poder segui-lo, um dos seus discípulos. E ele continua Filipe ali continua caminhando e ele encontra então Natanael. Provavelmente eram amigos, se conheciam. E naquela conversa, ele fala assim: olha, Natanael, eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que lá na Torá fala sobre ele. Lembra que Moisés falava sobre esse Jesus? Lembra que os profetas falavam sobre ele? Pois é, eu encontrei ele. E aí ele questiona. Ele fala assim: Jesus vindo lá de Nazaré, daquela cidade? Entenda que nesse momento, quando Natanael, depois, mais tarde, se tornou aqui um dos discípulos, ele é conhecido, você vai acompanhar aí em outros evangelhos, como Bartolomeu. Ele tem o seu nome mudado para Bartolomeu. Entenda que ele questiona o fato de Jesus, o Messias, ter vindo lá dessa pequena cidade, porque era uma cidade inexpressiva, era uma cidade muito pequena, era uma cidade que ela não tinha nenhuma relevância naquela época. Então ele questiona, ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de lá? Dessa cidade? Contextualizando, você já deve ter ouvido em algum momento que o povo judeu, ele ansiava pela vinda do Messias. Só que o Messias que o judeu aguardava era o Messias político. Alguém queria libertá-lo do Império Romano. Alguém queria vir como aquele que iria soltar realmente, libertar o povo daquele cativeiro que era o Império Romano, daquela opressão do Império Romano. Então, quando ele olha e fala assim: esse Jesus lá de Nazaré, é ele? E ele ficou um tanto quanto cético em relação a isso. Mas Filipe chega para ele e fala assim: vamos lá ver, vamos lá ver. E ele se apresenta diante de Jesus. E aí quando ele chega lá diante de Jesus, Jesus fala assim: aí vem um israelita, sincero, sem falsidade. Aí vem um israelita transparente. Aí vem um israelita de verdade. E quando a palavra de Deus, ela usa esse termo israelita, ela se refere a alguém que era um estudioso da palavra, alguém que conhecia a palavra, alguém que se debruçava em realmente conhecer mais a respeito da palavra, da Torá. Então, a gente está falando de Natanael, um homem conhecedor da palavra. E quando ele se aproxima então de Jesus, Jesus fala que ali vem um israelita de verdade, ali tem um homem íntegro, ali tem um homem com caráter. E aí Jesus fala para ele assim: eu já te vi, antes de Filipe te chamar, eu já sabia que você estava lá debaixo da árvore, você estava debaixo da figueira. Era comum os israelitas pararem debaixo de uma figueira para buscar Deus. Era comum eles se assentar debaixo daquela árvore e fazer o seu tempo a sós com Deus. Eles tinham esse hábito de estudar a palavra debaixo da árvore. E ali eles faziam as suas orações, ali eles faziam as suas preces, ali eles buscavam a Deus e liam a palavra. E quando Jesus relata que já havia visto
muito antes de Filipe encontrá-lo, ele se surpreende. E aí então ele fala, agora sim, agora eu entendi. Você realmente é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei, o Deus Todo-Poderoso. E ali ele começa, então, nessa conversa, a aceitar e reconhecer não apenas Jesus, mas também a sua soberania. E ali, Natanael começa então a sua caminhada com Deus, com Jesus. Se torna um discípulo. Mas antes dele continuar a sua caminhada, Jesus fala para ele assim, você creu por conta disso, né? Você creu porque eu falei que eu te vi lá, né? Só que tem o seguinte, Filipe, ou Natanael, você vai viver coisas muito maiores do que essa. Eu fico imaginando Jesus falando ali para ele, e já imaginando assim, ó, eu vou curar coxo, eu vou fazer paralítico andar, eu vou transformar esses cegos, eles vão passar a enxergar, eu vou fazer multiplicação de pães e peixes, eu vou fazer uma revolução nesse lugar, você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer aqui. Existe uma promessa muito maior do que essa aí, cara. Você não viu nada. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Você não sabe o que está por vir. E então, ele deixa tudo para trás e passa a seguir Jesus. Eu queria falar com você hoje, nessa noite, sobre algumas características de um discípulo sincero. E a primeira característica que eu enxergo nesse texto aqui, um discípulo sincero, ele é reconhecido por Jesus. Um discípulo sincero, uma discípula sincera, ele precisa ser reconhecido por Jesus. Olha o que o texto ele nos diz lá no versículo 47 e no versículo 48. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe chamá-lo. Jesus, ele olha para Natanael quando ele estava se aproximando e ele identifica naquele homem um caráter verdadeiro, um discípulo sincero, alguém que tinha o coração em Deus, alguém que ele olha e fala assim, peraí, ele é diferente. Existem muitos israelitas aqui, mas esse camarada é diferente. Ele, quando se aproximou, eu imagino o Espírito Santo tocando ali em Jesus, falando para ele assim, esse é um dos nossos, hein? Pode chamar esse camarada aí. O Espírito Santo sopra ali no ouvido de Jesus, quem era realmente esse homem chamado Natanael. Jesus reconhece nele algo diferente. Será que eu e você, quando nós nos deparamos com Jesus, será que ele olha para mim, será que ele olha para você e ele vê essa sinceridade? Será que ele olha para mim e para você e ele fala assim, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher que tem um caráter incrível. Aqui tem um homem, aqui tem uma mulher que são transparentes. Aquilo que eles falam, eles vivem. Aquilo que eles pregam, eles fazem. Não são pessoas falsas, não usam máscaras, não usam fantasias, não se escondem atrás de uma pintura de um vaso. Não! Não é isso. Aqui tem homens e mulheres com caráter de Cristo. É isso que é ser reconhecido por Jesus. Quando ele olha para Natanael, ele tem um olhar diferente. Ele tem o olhar de alguém que identifica uma preciosidade naquele homem. Jesus, quando olha para você, ele quer enxergar isso. Apesar de sermos vasos de barro, somos vasos forjados pela mão do grande oleiro, o Senhor Jesus. Temos pecado? Temos pecado sim. Mas quando nós reconhecemos quem Ele é,
Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra de Deus diz que Ele nos leva até a casa do oleiro, Ele pega esse vaso e Ele destrói, e Ele faz um vaso novo. Por isso que você, quando encontra com Jesus, você é nova criatura. Você é um vaso sem cera, um vaso transformado, um vaso que não tem remendos, um vaso que quando entra no supermercado e é atendido por alguém, faz a mesma coisa que faz aqui na igreja. Um vaso que quando está sentado num restaurante, um garçom vem atender, age da mesma forma como se estivesse agindo com o irmão da igreja. Alguém que entra no carro de aplicativo, e aí de repente o camarada errou o caminho, passou do lugar onde você queria ficar, mas você trata o quê? Com amor. Você é um vaso novo. Você é alguém sincero. A sua vida dentro da igreja é a mesma vida lá fora. A sua vida é uma vida transparente. O seu caráter não muda. Você não veste uma roupa de crente, uma máscara de crente quando entra por essa porta. Não! Você vive isso no seu dia a dia. Glória a Deus, porque nós temos uma igreja assim. Queridos, é isso que nós queremos ver. É isso que Deus deseja ver. É por isso que nós nos reunimos aqui, para adorá-lo, para entendermos mais de quem Ele é e aprendermos mais do seu caráter. E sermos transformados todos os dias. Todos os dias. A postura de Natanael é uma postura verdadeira. Era um homem transparente. É lindo ver quando Natanael ele vem chegando, ele recebe a aprovação de Jesus. Será que se nós nos apresentarmos agora diante dele, nós seremos aprovados? Será que o Senhor vai te aprovar? Será que Ele vai me aprovar? Há uma responsabilidade muito grande quando a gente sobe aqui num púlpito para falar algo da parte de Deus, porque aquilo que eu prego aqui, eu preciso viver no meu dia a dia. Lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, eu tenho que viver essa mesma vida. Tem uma história que contam, de um pastor que ele estava lá no púlpito pregando, falando, e ele falava bonito, ele falava coisas muito lindas. E aí o filho dele se levanta e fala assim: esse é o papai? Ele não conhecia aquele homem dentro da casa dele. Ele queria levar aquele pai para dentro de casa. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na célula, quando nós estamos servindo, quando nós estamos em qualquer lugar, nós precisamos ser transparentes, sinceros. Transparecer Jesus dentro de nós. Aquele vaso transparente, que a pessoa olha e fala assim: ali dentro tem Jesus. Ali dentro tem algo precioso demais. Foi isso que Jesus viu em Natanael. Interessante que, algum tempo atrás, tem um amigo que ele é dono de uma rede de restaurantes aqui no Rio. E esse camarada tem uma rede de restaurante conhecida aqui, projeto bem interessante. E surgiu uma oportunidade para ele levar a sua rede de restaurantes, a sua marca, para os Estados Unidos. E nós conhecemos então uma pessoa que viajou e foi para os Estados Unidos, estava fazendo a ponte com um homem judeu, americano. E esse judeu americano, ele se encantou pela marca. Ele já tinha lá alguns negócios nos Estados Unidos, mais ou menos 120 lojas de taco. E ele falou assim: eu vou levar esse negócio para os Estados Unidos. O camarada rico, milionário, tem dinheiro. E ele queria levar esse projeto lá para os Estados Unidos. Então essa amiga nossa viajou para os Estados Unidos, conheceu ele lá, e lá ele começou a sondar quem era o dono dessa marca aqui no Brasil. E ela começou a conversar, a falar sobre ele, contando a sua história, como ele cresceu, como ele veio de baixo e conseguiu construir todo o patrimônio dele. Só que teve algo que ela falou e que despertou nele um senso crítico em relação àquele negócio que ele estaria montando. Ela chegou para ele e falou assim: olha, esse homem, ele é casado, ele tem filhos, mas ele vive uma vida dupla, ele tem uma amante, ele vive com uma outra mulher, e ele tem filhos também com essa outra mulher.
E aquele homem, na hora que ele ouviu isso, ele falou assim, olha só, a gente vai encerrar a conversa por aqui, eu não faço mais negócio com ele. Porque se ele não é fiel à esposa dele, que ele dorme, que ele deita numa cama, ele não vai ser fiel nos negócios. Negócio encerrado, acabou por aqui, não falamos mais sobre isso. Esse homem perdeu a oportunidade de levar o seu negócio para os Estados Unidos, poderia estar muito melhor hoje. Porque o seu caráter foi colocado à prova e ele foi reprovado. Não era um homem sincero nas suas relações. Nós precisamos ser sinceros nas nossas relações. Precisamos ser honestos, transparentes. É para isso que o Senhor nos chama. E esse homem, então, perdeu todo esse negócio. Essa negociação foi por água abaixo, por conta do seu caráter. Havia um personagem, há um tempo atrás, chamado Super Sincero. Quem lembra dele aí? O Super Sincero. O Super Sincero era um camarada que ele chegava nos lugares e ele falava o que tinha que falar para as pessoas na cara. Não, porque eu sou super sincero, o que eu tenho que falar, eu falo na cara mesmo. Eu não tenho meias palavras. Eu transpareço mesmo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ser sincero sim, mas a sua sinceridade, ela não pode beirar a falta de educação. Nós precisamos ser educados para falar. Você precisa ser sincero sim com as pessoas, precisa ser sincero nas suas relações, mas com amor, querido. Com amor. Seja transparente, mas com amor. Ame, abrace as pessoas, diga a verdade, mas sem deixar de lado o amor. Deus, ele é sempre transparente com a gente. A palavra de Deus é mais transparente do que você pode imaginar. Sempre com amor. Sempre nos confrontando com amor. Então você não pode ser mal educado, a pessoa perguntar algo para você, e às vezes nem te perguntou, ninguém pediu a sua opinião, mas você está emitindo a sua opinião. Não, porque eu sou muito sincero. Você é mal educado mesmo. Então tem que tomar cuidado. A gente precisa olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Eu conversava antes de começar o culto com o irmão aqui da igreja, e falei isso para ele. Eu falei, querido, nós vivemos numa comunidade. Olha quantas pessoas passam por essa igreja. Olha quantas pessoas nós convivemos aqui. Se nós não tivermos amor pelo outro, se nós não tivermos a empatia de olhar para o outro e falar assim, pera, eu vou me colocar no lugar dele. Eu vou ser sincero, vou te falar a verdade. Mas eu quero que você enxergue isso com muito carinho. Com muito carinho. Para sermos um discípulo de Jesus, nós precisamos ser reconhecidos por Ele. Segunda característica que eu queria que você acompanhasse comigo. Um discípulo sincero conhece a palavra e reconhece Jesus. Olha o que diz lá no versículo 45 e no versículo 49. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, lá no versículo 49, então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Filipe e Natanael se encontram, eles relatam ali a palavra de Deus, a Bíblia. Alguém que é sincero conhece a palavra, porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés. Nós não andamos mais sobre a escuridão do pecado. Andamos sobre a luz de Cristo. E porque andamos sobre a luz de Cristo, conseguimos identificar onde Ele está. Infelizmente, existem muitos púlpitos hoje de pessoas que falam qualquer coisa menos de Jesus. Menos sobre pecado. Porque falar sobre o pecado é você confrontar também o povo. Nós somos confrontados quando falamos sobre o pecado. Eu sou confrontado. Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos sinceros com amor, como nós falamos aqui. Por isso que nós pregamos a palavra. Por isso que nessa igreja você ouve a palavra. Por isso que aqui você é confrontado com o pecado.
porque nós temos transparência, nós queremos que a palavra seja pregada e que ela possa levar você a um nível de sinceridade com Deus. Um discípulo sincero, ele conhece a palavra, mas ele também reconhece Jesus. Natanael, quando ele chega ali, ele olha para aquela palavra, ele bate 2 palavras com Jesus, e ele fala assim, é Jesus, é Jesus, é Ele, é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que estava prometido, é Ele que nós estávamos esperando. Natanael poderia ter olhado para aquela situação e ter falado assim, não, esse camarada aqui é só um vidente, é só alguém que já sabia que eu estava lá debaixo da figueira, é um vidente. Mas não, ele sabia quais eram as características de Jesus, sabe por quê? Porque ele conhecia a palavra. Só reconhece Jesus quem conhece a sua palavra. Você só vai saber se essa palavra que está sendo pregada aqui é uma palavra vinda do trono de Deus ou não, se você conhecer a palavra. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Precisamos conhecer a palavra para conhecermos Jesus, saber quem Ele é. A palavra também nos diz que nos últimos tempos haveriam falsos profetas que, se possível, enganariam até os eleitos. Se possível, enganariam até aqueles que já encontraram com Jesus. Por isso eu e você precisamos conhecer a palavra, porque não é qualquer vento de doutrina que vai te levar, não. Não é qualquer palavra que vai te levar. Tem gente que fica pulando de igreja em igreja, vem para cá, vai para lá, vai para outra, conhece outra, atrás de profecias profetadas, palavras de autoestima. Procuram tudo, menos Jesus, menos a palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos buscando um conhecimento maior, queremos nos formar, queremos escolher uma profissão, o que a gente faz? A gente vai para uma universidade. Você quer ser um engenheiro, você quer ser um nutricionista, você quer ser um farmacêutico, você quer ser um fisioterapeuta, você vai para a universidade. E lá você começa a estudar aquela matéria. E aí você começa a fazer parte de comunidades que falam sobre aquele determinado assunto. Porque você quer se tornar um especialista naquilo. Você começa a buscar assim, eu quero ver quem faz podcast sobre isso. Eu quero ver quem é fera nessa área e dá um curso de extensão, porque eu vou fazer. E aí quando você se forma, você vai falar assim, quem é que dá uma boa pós-graduação, um bom mestrado, um bom doutorado? Eu vou atrás, porque eu quero me capacitar, eu quero conhecer mais sobre esse tema, eu quero me aprofundar nesse assunto. E aí você começa a buscar especialistas naquela área. Tem algumas pessoas que dizem aí, né, que lobo só anda com lobo, leão só anda com leão, águia só anda com águia. Por que isso? Porque você quer se aprofundar. Você quer adquirir mais conhecimento. Você começa a conviver com essas pessoas, e aí o debate ali, a conversa, às vezes, no restaurante, no almoço, num jantar, numa roda de amigos, é o quê? É aquele tema que você está buscando. E algo que é falado ali, que às vezes desperta em você fala assim, peraí, eu nunca pensei nisso, deixa eu ir atrás dessa informação, deixa eu conhecer isso melhor. E ali surgem boas ideias. O pessoal chama aí de brainstorm, né? Reúne aquela galera ali, e todo mundo começa a falar sobre aquele determinado assunto. E ali surgem chaves que às vezes vão te levar para um outro patamar dentro da sua profissão. Meu irmão, é exatamente assim em relação à palavra de Deus. É exatamente assim. Quanto mais você fala sobre a palavra de Deus, quanto mais você se debruça em estudar a palavra de Deus, quanto mais você busca conhecimento, mais você conhece como Ele age, como Ele faz, qual é a forma que Jesus trata. Olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. O seu senso crítico passa a ser baseado na palavra, no Espírito Santo, e não naquilo que alguém está falando para você. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso você tem que se relacionar com Ele, ter o seu tempo a sós com Deus, estar na célula,
Estar em célula é exatamente esse momento. Naquele momento do compartilhar da palavra, é um momento onde você pode falar assim, peraí, o pastor falou isso lá no domingo, eu não entendi, como é que funciona isso? E na tua casa você foi lá no texto, procurou comentaristas bíblicos, estudou sobre aquele assunto, e aí começou a debater lá na célula, e aí de repente seu líder vai falar assim, nunca tinha pensado nisso, não olhei por essa ótica, será que isso é verdade? Peraí, vamos procurar saber. E aí pergunta para o pastor, pergunta para um amigo, começa a pesquisar sobre o assunto, e você começa a entender mais. E quanto mais a gente entende de Deus, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Mais a gente quer se aprofundar. Mais você precisa saber como Ele se relaciona. E quando você conhece, você se torna um discípulo sincero, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma o nosso caráter. E a partir do momento que a gente tem a nossa vida transformada, a gente reconhece quem é Jesus também. A gente sabe que é Ele que está falando. A gente ouve a sua voz e fala assim, é Ele. É Ele. É o papai que está falando. É Ele mesmo. Vamos nessa. A voz é dele. Tem muita gente que, às vezes, usa o Deus me falou para chancelar algo que é a sua vontade. Já está com vontade de fazer algo há muito tempo. Há muito tempo. Aí vai lá e fala assim, não, porque Deus me falou. Aí se Deus te falou, irmão, quem sou eu para poder questionar, né? Eu não vou questionar você. Se Deus falou contigo, está falado. Eu não posso perguntar, mas é isso mesmo? Será que Deus falou? Meu irmão, Deus falou contigo. Então, muito cuidado. Tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não ora, tem gente que não tem relacionamento com Deus, mas diz que Deus falou, Douglas. Não consigo entender isso. Como é que consegue ouvir Deus? Se não lê a Bíblia, se não ora? Não tem como, irmão. Não tem como. Nós, para podermos entender, reconhecer quem Ele é, nós precisamos conhecer também a sua palavra. Essa é uma característica de um discípulo sincero. A última característica que eu queria trazer para você aqui, um discípulo sincero, ele tem promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus, porque olha o que esse texto diz aqui, lá no versículo 50 e 51. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Você verá coisas maiores do que essa. Então ele acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto. Meu irmão, o céu está aberto sobre a tua vida. Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus usa aqui uma palavra que já era conhecida de quem conhecia a palavra de Deus. Jesus usa aqui uma figura de linguagem que já era comum, já estava relatada na Torá. E quando Natanael, ele se depara com essa palavra, ele toma posse dessa promessa, ele fala assim, esse é Jesus, eu vou acompanhar Ele, eu quero ser um discípulo, eu quero avançar com Ele, eu quero viver coisas maiores, eu quero ver o que Ele vai fazer, eu quero fazer parte disso aí, eu quero fazer parte disso, Deus me chamou e eu quero fazer parte. Irmãos, Deus está te chamando para você viver coisas muito maiores. Deus tem promessas sobre a tua vida. E a maior promessa de todas é que um dia Ele voltará e Ele vai te dar a vida eterna. Essa é a maior promessa de todas. Essa é uma promessa que não vai falhar. Qualquer coisa na sua vida que você esteja esperando pode não acontecer. Pode não acontecer. Mas essa promessa, a palavra de Deus nos garante que Ele voltará. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E se tem algo que nós aprendemos com a palavra de Deus, é que a sinceridade, ela atrai as promessas de Deus. Quando nós somos sinceros com Deus, a sinceridade atrai as promessas do Senhor. Davi, apesar de ser um homem falho, apesar de ser um homem
que pecou, caiu. Ele adulterou com Betseba. Foi confrontado por Natã. E naquele momento, logo depois disso tudo, ele compõe então o Salmo 51. E lá no Salmo 51, Davi, ele relata que a sinceridade, olha o que diz lá, que a sinceridade, ela atrai as promessas do Senhor. A sinceridade, ela agrada a Deus. A sinceridade toca o coração do Senhor. A sinceridade faz com que ele fale assim, é meu filho. Ele errou, mas é meu filho. Eu amo. Eu dei a vida por ele. Eu entreguei meu filho por ele. A sinceridade, ela nos aproxima de Deus. Você, às vezes, quem tem criança em casa, criança pequena, você pode ter aí filho, filha, irmão pequeno, sobrinho. Você se arruma toda. Aí você faz o cabelo, coloca a maquiagem, bota lá um batom, coloca um brinco bem bonito, coloca um cordão. Você fica toda bonitona lá, bota aquele vestido, seu marido está te esperando para sair. Aí você chega para a criança e pergunta assim, tô bonita? Se não tiver, minha irmã, ela vai falar, tá feia. A criança é sincera. A criança, ela não tem meias palavras não, ela não vai falar para te agradar. Ela vai falar aquilo que realmente ela está pensando. A sinceridade, a pureza da criança. Nós precisamos ser assim com Deus. Precisamos transparecer. Trazemos essa sinceridade para Ele. Nosso relacionamento fala, Deus, olha só, o negócio aqui está feio. A situação está crítica. Estou triste, estou desempregado, meu casamento está indo por água abaixo, a minha vida está péssima. Fala mesmo, rasga o teu coração, diz para Ele a verdade, sabe por quê? Ele já sabe de tudo, Ele sabe tudo o que está acontecendo contigo. Não tem como nós não sermos sinceros com Ele, não tem como. Deus é aquele pai que brinca de pique-esconde, e aí ele se esconde atrás da cortina, mas com os pés de fora, que é para você achar ele. É assim que ele brinca com a gente. Ele é esse Deus. Olha o que diz lá em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado, Ele quer se revelar a nós. Por isso nós precisamos ser transparentes, sinceros com Ele na nossa relação. Porque um discípulo sincero, ele tem promessas de Deus. E para vivermos as promessas do Senhor, precisamos ser sinceros com Ele. Precisamos transparecer. Precisamos olhar para Ele e falar assim, Pai, olha só, a vida está desse jeito aqui. O Senhor já sabe de todas as coisas. Eu não estou buscando, eu não estou orando, não estou lendo Bíblia. Está difícil para mim, mas eu quero mudar isso. Eu quero mudar, eu não consigo, Deus. Eu não estou conseguindo. O mundo tem me atraído, o pecado tem me atraído, mas eu quero mudar. Ou às vezes você vai falar para ele assim, não quero nem mudar não. Está gostoso demais de ver essa vida aqui, mas eu sei que eu estou errado. Porque tem gente que está vivendo o pecado, mas não quer mudar. Não quer. E a palavra de Deus diz que só o Espírito Santo é que pode nos confrontar, pode nos convencer do pecado. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. O pastor não tem autoridade sobre isso. Teu líder de célula não tem, a sua esposa não tem, a sua mãe não tem, o seu filho também não pode fazer isso. Mas o Espírito Santo pode. Ele está aqui nessa noite. Ele está falando no seu coração. Filho, filha, seja sincero comigo. Abra o teu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar agora. A sinceridade,
ela é uma expressão da nossa honestidade e da nossa transparência com Deus. Se coloca em oração agora, fala para Deus, fala para Ele assim: Deus, olha só, eu estou aqui nessa noite, o Senhor sabe como é que eu cheguei aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, se debruça diante dEle agora, deita no colo dEle e fala assim: papai, hoje é noite de mudança, eu quero entregar o vaso nas tuas mãos, e quero te pedir que o Senhor faça de mim um vaso novo, um vaso sincero, um vaso transparente, um vaso sem remendos, um vaso que vai abrigar o Espírito Santo de Deus.